Na aula passada, nós conversamos sobre a relação de trabalho versus a relação de emprego. Nessa aula, nós vamos falar sobre os requisitos da relação de emprego. Então, se vocês estão gostando dessa série de vídeos, se inscrevam no canal para ajudar e vamos lá para a aula. Fala o seguinte, a relação de emprego, ela tem 5 requisitos. Esses requisitos, eles aparecem bastante em prova para confundir o que é relação de emprego e o que é relação de trabalho. Vamos começar falando sobre a subordinação. E quando a gente fala sobre a subordinação, e nunca ouvimos falar sobre isso, o que provavelmente vem na nossa cabeça é que a subordinação hierárquica, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do requisito mais importante da relação de emprego. Sem esse requisito, não é possível se falar em relação de emprego. E nós estamos falando sobre a subordinação jurídica. É a subordinação que decorre da lei, decorre das regras do contrato de trabalho. Então, quando nós falamos em subordinação, sempre tem que vir à cabeça que é a subordinação jurídica. E quando a pessoa ela trabalha de casa, por exemplo, um funcionário do TRT que ele trabalha por meio de teletrabalho, ele trabalha em casa. Não vamos colocar um funcionário de TRT, vamos colocar uma pessoa um funcionário de uma empresa privada, de um escritório de advocacia, por exemplo. Ele trabalha em casa. E daí a prova vai perguntar, ela vai afirmar, na verdade, não há subordinação jurídica, pois a pessoa ela trabalha em casa, ela trabalha no teletrabalho. E essa afirmativa está incorreta, porque no teletrabalho também há subordinação jurídica. Importante lembrar disso. E a principal diferença entre a relação de emprego do trabalhador que trabalha como empregado daquele que trabalha autônomo. Aquele que trabalha autônomo não precisa se submeter a uma subordinação jurídica. Ele faz o horário dele, ele tem as regras dele de acordo com o que ficou acordado com o serviço que ele prestaria. Próximo requisito, quando nós falamos de habitualidade ou não eventualidade. O que significa isso? Significa que tanto o empregado quanto o empregador tem uma expectativa de retorno, ou seja, repetição do trabalho. A pessoa trabalha hoje e a expectativa dos dois é que amanhã ela trabalhe novamente, depois de amanhã novamente, por tempo indeterminado, que é a regra do contrato de trabalho, por tempo indeterminado. Tem exceções, mas essa é a regra. Então, quando a gente fala de habitualidade, nós estamos falando que não precisa ser diário. Quando a gente fala de doméstico, se a pessoa trabalhar até 2 vezes, não é doméstico, é diarista. Aquela pessoa que vai na sua casa e limpa a casa um dia, você planeja que ela vai segunda-feira e daí pede que ela vai sexta-feira novamente, ou sábado, ela vai só 2 vezes por semana, não consideramos como empregado doméstico. Para ser empregado doméstico, precisa ser mais de 2 vezes, ou seja, pelo menos 3 vezes. Se a pessoa vai na sua casa, você contrata a pessoa para ir segunda, quarta e sexta-feiras para limpar a sua casa. Se a pessoa trabalha mais de 2 vezes na sua casa, já é considerado emprego, já é considerado empregado doméstico. Outro requisito da relação de emprego, nós falamos de onerosidade. Quando a gente fala de onerosidade, nós estamos falando que a pessoa trabalha para obter uma remuneração. Então, não precisa exatamente ela já ter obtido a remuneração. Tensão onerosa. Basta que, firmado o contrato, haja a expectativa de que a pessoa trabalhe para receber o dinheiro. As instituições sem fins lucrativos podem contratar empregados, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. Muitas provas vão querer confundir o candidato afirmando que as instituições sem fins lucrativos, elas não podem contratar empregado. E aquele candidato desavisado, ele vai pela lógica, vai pensando que se a instituição ela não tem fins lucrativos, então não faz sentido ela ter empregados. Mas nós estamos falando aqui sem fins lucrativos, é a atividade dela, mas se ela contrata alguém para ajudar, para desenvolver o papel da instituição, claramente ela está contratando um empregado
se tiver preenchido todos os requisitos da relação de emprego. Então essa daqui, a onerosidade, é a principal diferença para o trabalho voluntário. Quando a pessoa trabalha de forma voluntária, ela não tem a expectativa de uma remuneração. Daí essa ser a principal diferença. O outro requisito é a pessoalidade. Então, a relação de emprego é uma relação pessoal, ou de outra forma que a gente encontra na legislação, intuito persona. Ou seja, prestará serviço àquele que foi contratado. Não é possível o João ser contratado e no dia seguinte ele mandar o Pedro e no outro dia ele mandar o Rodrigo, ou ficar alternando assim. Porque essa relação ela é infungível, ou seja, é insubstituível. Aparece também nas provas, aparece também essa palavra, infungível. A infungibilidade da relação de emprego, quando está falando isso, está falando que a relação de emprego ela é uma relação pessoal. Aquele que foi contratado é aquele que tem que prestar o serviço. No entanto, há exceções. Se tiver uma concordância entre o empregado e o empregador, é possível haver uma substituição. Não é regra, mas é possível sim. E quando a gente fala de relação de emprego, a gente está falando que é uma relação com a pessoa física, com a pessoa natural, ou seja, sempre será prestado por pessoa física. Não é possível que uma pessoa jurídica ela preste o serviço. Portanto, quando há aquela pejotização que nós falamos, é uma forma de burlar as leis trabalhistas. Quando se contrata alguém dizendo que ela precisa abrir um CNPJ, abrir um MEI, por exemplo, para que seja contratado, a pejotização é uma forma de burlar as leis trabalhistas para que o empregador ele não pague os encargos necessários. Esses são os 5 requisitos da relação de emprego. Se faltar um requisito, não é possível se falar em relação de emprego. A gente viu que é subordinação, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, a pessoalidade, e o serviço tem que ser prestado por pessoa física, não é possível a pejotização. Então, exclusividade e alteridade não são requisitos considerado aí pela maioria da doutrina, não são requisitos da relação de emprego. Lá na prova, ele vai falar que o empregado ele tem que ser exclusivo, tem que ter exclusividade naquele emprego, mas não é um requisito. Os requisitos são esses que nós falamos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você está gostando das aulas, se inscreve no canal, curte esse vídeo que nós vamos postar muitos vídeos, tanto de direito do trabalho, quanto processo do trabalho, direito constitucional, direito administrativo. Vamos postar de português, matemática e tudo que é necessário para as provas do TRT. Muito obrigado, abraço.